vivo já. Olá, humanáuticos. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa live sobre o oceano tão importante que estamos vivendo. Querendo conversar um pouco com o nosso amigo Tiago Miranda, que está aí. Tô aqui já. Hum. Tudo tranquilo com áudio? E o áudio? Escutando? Como é que está seu áudio, meu amigo? Você está me Tô ouvindo? escutando tranquilo, tô lhe ouvindo. Vou botar outro fone para ficar melhor. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui o áudio, tá? Não, para mim tá bem bom, tá tranquilo. Para você, tá me escutando direitinho? Então, tá, está conseguindo me ouvir? Sim, sim, Ok. tranquilo. Eu não estou Perfeito. conseguindo escutar, Thiago. Eu vou ver aqui no nosso áudio. Deixa eu ver. Tirar? Perfeito aí, tá escutando agora? Estou escutando, meu amigo. Que saudade de você, cara. Saudade, hein? Que quarentena é essa a gente tá passando? Olha Oi, só quem apareceu Liz, para te boa dar um abraço. tarde. Saudade! Ô, meu amigo. Saudades. Saudade de todos os amigos que estão entrando aqui também agora. Um abraço a todo mundo que vai assistir com a gente essa live humanáutica e que vai assistir depois, tá? Quando tiver tempo, que a gente sabe que nem todo mundo pode se manter em quarentena, né? Sim, Então, as sim, exatamente. ações humanáuticas a todos que estão se cuidando e a todos que estão nessa linha de frente, né, buscando entender e cuidar também um pouco mais da saúde de todos, desse coletivo que a gente admira. Nossa live às 16 horas, então a gente aqui está fazendo alguns testes, né? Então o áudio está ok, Thiago? Tá ok, tudo ok pra mim. O áudio tá ok aqui. Tá pra vocês ok também, né? Tá ok. Né? A Alice está perguntando se a unha está ok. Tá ok, sobrancelha tá ok. Tá tudo ok. O cabelo tá ok, ó. É, meu cabelo está ok também, né, esposa? É isso, meu amigo. Tiago, a gente vai conversar hoje sobre o oceano que a gente tanto ama, né? E Sim. sobre esse momento que a gente está passando, tá? Antes da gente realmente começar esse nosso papo, eu queria perguntar para ti, como é que está a tua família? Tá bem, tá todo mundo bem. A gente tá num retiro familiar aqui, né? É praticamente um condomínio fechado, então os cafés da manhã todo dia são coletivos, né? Então acabou que a família está passando por um processo de união que precisava já faz tempo, né? Então a gente parar e conversar, perceber como é que está o outro, né? Que a vida, o seu dia a dia acaba distanciando muito, por mais que todos estejam bem próximos aqui, mas a gente sabe que a rotina vai afastando, cada um vai seguindo o seu caminho e esse momento ele trouxe realmente uma conexão familiar muito grande aqui pra gente, né? A gente está agora nessa conexão. Olha só, e vocês imaginavam ficar tanto tempo aqui em Fortaleza nessa temporada? Não, não imaginava ficar tanto tempo em Fortaleza aqui nessa temporada, mas somos surfistas, né? Quando a gente entra no mar, a gente não sabe o que a gente vai encontrar e a gente vai se adaptando às condições que estão ali presentes. Você tem conversado com os amigos lá de Garopaba, os amigos do Sim, fórum? uhum. Sim, converso bastante com eles, né? Garopaba particularmente ficou muito preocupado nesse momento de pandemia pela questão de que a cidade em si ela não tem capacidade, ela não tem hospital, né? Então ela não tem como dar esse suporte para a população. Então eles estão saindo de restrição, saíram de restrição essa semana, né? Tivemos só 2 casos em Garopaba. Tem 2 casos ainda suspeitos lá e tem umas 70 pessoas sendo monitoradas, mas o isolamento social lá está começando a ser mais flexível agora.
né? Graças a Deus, a cidade está começando a resolver essa questão tão grave que a gente está passando mundialmente. Ok, Thiago. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu amigo, e pergunto para todo mundo que está entrando aqui também. O que é que o oceano representa para ti, Thiago? O oceano, para mim, na sua essência maior, é a expressão de Deus na minha vida, né? Eu acho que é ali que eu consigo realmente me aprofundar nesse ser, que eu acredito que é uma energia, né? Que eu não sei como explicar isso, eu só tento senti-lo a cada dia. E para mim o oceano traz quase o comportamento perfeito que nós, seres humanos, poderíamos ter perante esse modelo social que a gente vive. Como é que ele entrou na tua vida? Ou como é que você entrou na vida dele? Que é que Eu acho, como começou eu a tua acho que ele história entrou na na minha água? vida, né? Ele é muito maior do que eu como pessoa, né? Mas a minha família, ela sempre morou aqui na Praia do Futuro, né? Na realidade, desde a minha geração, eu nasci e fui criado aqui na beira da praia. Então, essa conexão ela já foi natural para mim, né? Já era a minha brincadeira de infância era brincar na beira da praia e ele já estava presente na minha vida desde o nascimento, né? Então, assim, eu não tenho uma lembrança de como ele entrou na minha vida, porque ele já estava inserido dentro do meu ambiente e eu só fui conhecendo ele e me aprofundando cada vez mais. E como é que era Fortaleza há uma década atrás, quando você iniciou as atividades? Deu uma falhada, como é que era Fortaleza? E Falhou na há hora que você uma me década perguntou. atrás, né, quando você iniciou as atividades, quando você começou a ser um surfista, um professor de surf, né, na cidade, como é que era o mar de Fortaleza? Então, nessa parte realmente de conexão direta com o oceano, eu lembro que a minha conexão com a praia ela se dava muito pelo esporte de futebol, né? Que é a paixão também nacional. E meus tios, eles são apaixonados por futebol e faziam campeonatos de futebol na praia. E eu ia toda tarde para a praia jogar bola com ele. E isso na época eu tinha, devia ser 97, 96, quando eu tinha 10 anos de idade. E no final sempre desses jogos, né, eu sentava na beira da praia para descansar e comecei a observar o mar. E aí começou a me chamar a atenção aquela rapaziada que já praticava esse esporte surf, né? E começou a me despertar muita curiosidade, porque principalmente pelas manobras que eles executavam, né? Eu ficava observando e tentava entender como que eles conseguiam ter aquele domínio com a prancha, mandar aquelas manobras que muitas vezes se deslocavam da onda, né? Eles voavam e voltavam, e então aquilo começou a me despertar curiosidade para saber como aquilo acontecia, né? Então eu tive o privilégio de ter amigos próximos que foram me emprestando materiais. O surf naquela época ele era um pouco discriminado, né? Então a minha família em si ela não queria que eu e meu primo surfássemos, que fomos a primeira geração de surf da família, mas devido a pessoas próximas que começaram a emprestar material e a gente começou a conviver com eles e a família foi começando a abrir um pouco a cabeça perante esse esporte. Eu comecei a inserir o surf na minha vida e engraçado que hoje não tem mais futebol na praia, hoje é surf, né? Eu vou para a prancha e se não tiver bom, a gente vai jogar uma bola ali na praia. Mas hoje o primeiro passo é o surf. Você tem ideia de quantas pessoas você já ensinou a surfar, meu amigo? Não tenho ideia, né? Então, esse começo do surf foi aos 10 anos e quando eu tinha 15 anos de idade, veio para Fortaleza um campeão brasileiro chamado Fernando Bittencourt, né? Que eu me lembro, ele foi uma das primeiras pessoas a montar uma escola de surf aqui na Praia do Futuro, voltado para pessoas que queriam diversão, né? E não simplesmente serem atletas. E a partir dali, dos meus 15 anos de idade, eu comecei a dar aula e, sinceramente, eu perdi as contas de quantas pessoas a gente já pôde proporcionar essa vivência. Eu acho que é uma conexão maravilhosa, né? Não só pelo esporte, mas uma conexão interna com o seu ser, com o seu oceano interior, né? Que cada pessoa pôde ter naquele momento. E eu aprendi muito também durante esse processo inteiro, né? Eu fui me apaixonando
Olha só, pelo Thiago, ato de por dar gentileza, aula. tem uma mensagem bonita da Thaís. Eu mudei a minha vida depois de aprender a surfar com o Ti. Mudou tudo, minha profissão, meus hábitos, tudo. Bacana, hein? Isso é muito interessante, né, Sérgio? Porque nessa época que eu tinha 15 anos de idade, a minha ideia era seguir a área da matemática, né? Eu queria fazer administração, minha mãe tinha uma empresa na época, eu queria ajudá-la. E aí eu comecei a me apaixonar pelo surf, decidi ir para a área das humanas, né? E fiz uma pesquisa também de monografia na minha graduação, que se chamava A Busca pelo Surf, o perfil do novo praticante. E é exatamente isso que a Thaís está falando, né? O surf realmente muda os seus hábitos, os seus valores, as suas crenças, e a gente vê que essa mudança é para uma polaridade mais positiva, né? Você vê que as pessoas começam a ter comportamentos que fazem as coisas serem solucionadas, né? Os problemas, eles existem no nosso dia a dia para cada pessoa, isso é um fato, não tem como negar, né? Mas quando você começa a interagir com o oceano e conhecer a sua essência, o seu oceano interior, você tende as suas respostas serem para um lado de resoluções de problemas e não de você ficar preso naquela energia que normalmente a gente acaba ficando preso muitas das vezes. Você tem razão, meu amigo. Inclusive, eu e a Lia já tivemos aula com você também, né? Sim, Na Praia do pegaram Futuro. altas ondas, hein? Altíssimo. Olha só, Me meu querido, disseram que... continuando essa história, né? O Thiago mirando no oceano, chega Garopaba na sua vida, né? Você sai de Fortaleza e vai para Garopaba. Como é que Santa Catarina te recebeu, Thiago? Garopaba na minha vida começou em 2015, né? Em janeiro de 2015 foi a minha primeira visita a Garopaba, a convite de uma aluna, né? A Melka e a Rafa. Elas insistiram muito, né? Queria até colocar isso também, porque elas insistiram bastante para mim, mas janeiro a gente sabe que é temporada de férias aqui no Ceará, e a gente estava vivendo um momento que era uma explosão do surf, onde a escolinha que deu continuidade, né, aos meus 15 anos, eu comecei a dar lá na Ceará Surf School, depois eu tive o privilégio, junto com meu amigo Luiz Gustavo, de montar a PF Surf School, e a gente estava no início ali e sabia que o janeiro era muito importante, mas a Rafa e a Melka, elas eram minhas alunas, né, insistiram bastante para mim ir para Garopaba para fazer essa vivência de surf com elas lá. E quando eu cheguei em Garopaba, eu senti um ambiente diferente do tradicional que eu conhecia aqui em Fortaleza, né? Garopaba é uma cidade que hoje tem 20 mil habitantes, mas naquela época, em 2015, devia ter no máximo 15 mil habitantes. E é uma cidade que tem uma energia muito forte, né? Ela te traz uma conexão para o teu ser interno muito grande. Então, naquele momento eu já senti algo de diferente, né? Na minha primeira visita em Garopaba eu passei 5 dias, né? Então, nessa época, a gente proporcionava vivências de surf trip para os alunos na escolinha. E assim que eu retornei para Fortaleza, eu decidi, junto com o Luiz Gustavo na escolinha, a gente fazer uma surf trip para Garopaba em abril. Foi aí que eu tive um aprofundamento maior em Garopaba, né? Já era o início do outono, lá já tinha se passado o verão, e eu passei 30 dias lá. Tem um grande amigo que morou muito tempo lá, o Adalberto, né? Então, ele me deu um suporte muito grande em Garopaba, onde me fez conhecer essa essência natural, que não são só as praias, né? É a beleza natural, as cachoeiras, o autoconhecimento. É uma terra que tem muitas práticas terapêuticas, então eu pude realmente mergulhar no meu oceano interno, que eu conhecia, sabia que existia, mas não conhecia, né? Eu comecei a conhecer em Garopaba. E não demorou muito tempo, né? Em menos de um ano, eu e a Bia, na época, em novembro já, a gente decidiu ir morar em Garopaba por esse chamado, né? A gente sentiu que era o momento da mudança e que a gente ia trazer uma outra perspectiva para a nossa vida e aprender bastante. E já em 2015, em novembro, a gente mudou
para Garopaba e eu só tenho a agradecer essa cidade que me trouxe muitas aprendizagens, muitas vivências. O povo garopabense me acolheu como eu não imaginava, né? Eu já saí aqui de Fortaleza com uma ideia de trabalhar dentro do campo educacional, mas dentro de uma outra perspectiva que foi mudada com as minhas práticas diárias em Garopaba, né? Quando eu comecei a vivenciar a escola em si, eu comecei a perceber que muitas daquelas coisas que estavam no meu dia a dia, aquelas habilidades que eu precisava ter para ler alguns conteúdos fundamentais para o nosso dia a dia, essas habilidades eu aprendi dentro do surf. Então, essa história começou a mudar dentro da minha percepção e dentro da minha visão até do surf em si. O surf acabou se expandindo muito mais com essa minha vivência em Garopaba. E daí chega o projeto Surf Educa, né, meu amigo? Aí chega o projeto Surf Educa, né? Eu lembro que assim que a gente chegou em Garopaba, em novembro de 2015, eu tive também o privilégio de ter a confiança da Ana Cláudia, junto do Pedro Daltron, né? Eles me confiaram a guarda do seu filho, Yuri Fernandes, que com 15 anos foi morar com a gente lá em Garopaba. E aquele momento me fez me aprofundar mais ainda dentro da educação, porque eu acabei ficando responsável por ele lá. E quando eu comecei a vivenciar a educação, eu comecei a perceber justamente isso que a gente estava conversando, né? Porque a minha ideia era um centro de treinamento em Garopaba, né? Era montar um centro de treinamento pela qualidade das ondas, por Garopaba ser a capital do surf catarinense, por Santa Catarina ser o estado de referência hoje para o Brasil em termos de surf, né? O estado que mais tem campeonato de surf, é o estado mais organizado. Mas aí eu comecei a perceber que o surf ele ia muito mais além do que as competições, né? Do que a parte física do ser. Eu comecei a perceber que o surf ele me trazia benefícios tanto mentais quanto emocionais, né? Então, a partir dali, eu decidi montar um currículo que era baseado no tema surf para que aquelas crianças daquela primeira escola que eu fiz essa vivência, a escola era uma escola estadual, a escola José Rodrigues Lopes, pudessem viver o surf nessa profundidade, né? E não ser só simplesmente uma atividade voltada para o lado competitivo, né? E sim para ser uma atividade voltada para o autoconhecimento da maneira que o surf estava me proporcionando. E esse projeto deu o que falar, né? Deu o que falar, né? Uniu Ceará e Santa Catarina, né, Thiago? Exatamente, né? A gente teve essa primeira vivência em 2016, nessa escola estadual, e eu comecei a entender um pouco mais de educação e vi que eu precisava focar numa etapa da educação, né? Nesse primeiro momento eu estava trabalhando com todo o ensino básico, que era desde da primeira série ao terceiro ano, e aí eu decidi focar só no ensino fundamental pela diversidade de conteúdos que era para a demanda de todo o ensino básico, né? E para trazer realmente momentos de aprendizagem para os alunos. Então, eu decidi focar. Em 2017, nesse momento, eu conheci a diretora da Escola Nova do Ambrósio, a diretora Sônia Gonçalves, que me deu a oportunidade de começar a atuar numa escola do município, né, que é a escola Nova. E a partir dali começou realmente o boom do Surf Educa, né? Porque ali eu consegui me concentrar em uma faixa etária, eu consegui me aprofundar com eles. A gente teve 3 anos, 2017, 2018, 2019, onde no ano de 2019 a gente começou a perceber realmente os aprendizagens que foram que o surf trouxe para aqueles alunos e que isso me trouxe a oportunidade de conhecer vocês, os humanáuticos, né? E a gente está fazendo essa conexão junto com o governo do estado do Ceará para a implementação do Surf Educa aqui no estado do Ceará. Boa, já que você trouxe o momento que a gente se conheceu, queria perguntar para ti, eu acho que eu nunca te perguntei isso, Thiago, como que foi esse encontro com os humanáuticos pela primeira vez? Você tinha saído de Fortaleza e
né, estava em Santa Catarina, Garopaba, retornou para Fortaleza para um evento, acredito eu, né? E daí como é que a gente se encontrou? Pronto, eu saí de Fortaleza em novembro de 2015, né? E em julho de 2019 eu vim para Fortaleza para realizar um curso do Sufeduca para um projeto Juventude na Onda e um curso para as pessoas que estavam interessadas também. Foram dois cursos, né? E nesse primeiro dia que eu cheguei em Fortaleza, eu tenho amigos na Pena, né? Na Pena Surfwear, que é uma empresa uma marca de surf aqui do Ceará. E a gente tinha marcado uma reunião, né? E nessa reunião eu conheci o Miguel, né? Que é consultor humanáutico também. E dentro de uma conversa onde realmente eu vi a dimensão de conhecimento que o Miguel estava me proporcionando, ele me falou assim, você precisa conversar com uma pessoa. E aí me deu o seu contato, né? A gente trocou mensagens e ali começou a me chamar a atenção porque você me fez um convite para a gente fazer um encontro presencial no iate, né? Então, quando eu saí de Fortaleza em 2015, o iate era uma casa de festas, onde não se tinha um contato social, né? Era realmente um espaço bem restrito do nosso município aqui. E eu fiquei sem entender por que eu iria para o iate, pensando no meu projeto Surfeduca, né? O que aquilo ia me agregar, né? Mas uma das coisas que Garopaba me ensinou bastante foi quebrar esses julgamentos, né? Então, não, eu decidi, não, vamos lá para o iate, vamos para essa conversa, que alguma coisa está me esperando lá. E assim que eu cheguei no iate, eu já fiquei muito impressionado, né? Porque eu comecei a ver que ali tinha um clima diferente, não era o iate que eu conhecia de antigamente, né? E eu comecei a perceber ao redor do iate que realmente o iate tinha aberto as portas, né? Tinha introduzido a comunidade local dentro da perspectiva oceano, né? Eu comecei a perceber várias pessoas praticando o hobbycat, o ding ali, pessoas da comunidade, e aquilo começou a me chamar muita atenção, né? Confesso que naquela primeira conversa eu estava meio disperso, porque eu não consegui me concentrar mais no Surf Educa naquele momento, porque aquela energia me chamou muita atenção, né? Então, acho que o nosso primeiro encontro foi realmente foi impressionante para mim, no caso, pela energia que eu encontrei no iate, pela felicidade que eu fiquei, porque Garopaba também me trouxe esse aprofundamento dentro das questões sociais. Eu sabia que aquela energia que eu estava encontrando ele era muito importante para a comunidade local, para o Ceará, para todas as pessoas que puderam um dia e vão poder um dia sentir um pouco daquilo, né? Então, eu fiquei muito impressionado no primeiro encontro. Confesso que eu estava um pouco disperso por conta disso, né? Você se Nosso primeiro deparou com os encontro. projetos humanáuticos, é isso? Exatamente, até então que eu não conhecia, né? Então ali você me apresentou o Vem Pra Vela, o Sal, né? O Mar de Infância. Então eu comecei a ficar impressionado com isso e apesar de ter muitos amigos que se fazem presentes nos Humanáuticos, eu até então desconhecia o coletivo, né? E isso me chamou muita atenção e acendeu cada vez mais essa chama do acreditar no próximo e no coletivo, e que existem realmente pessoas que pensam em como a gente pode nos unir e como a gente pode evoluir junto, né? E eu acho que foi bastante isso, esse primeiro momento. E daí o Surf Educa se torna um projeto humanáutico, né? A Aí o partir Surf daí, Educa, essa parceria, ela é certa, né? com certeza, né? O Surf Educa se torna um projeto humanáutico, eu acendo a minha essência humanáutica cada vez mais, né? Até então também desconhecida, e começo a viver cada vez mais essa perspectiva. São pessoas que me fazem aprender bastante, né? Você, até nessa live, me concentrei bastante em respirar, em ficar calmo, escutar o que vocês vêm me ensinando nesses últimos 10 meses, né? Sempre escutei a live de você com o Miguel também, para
sempre aprender mais. Eu acho que é um coletivo que agrega muito, eu acho que é uma troca muito rica para todos, né? Cada um colocando as suas habilidades em prol do próximo, né? Então, eu me identifiquei muito com o coletivo Humanáuticos e hoje eu sou humanáutico, né? Faço parte desse coletivo por amor mesmo, né? Por sentir que são pessoas que vão trazer novas perspectivas, vão unir pessoas, vão fazer com que cada vez mais a gente olhe para o outro e tenha um pouco mais de empatia. Mas, Tiago, você nos trouxe o surf e a gente te apresentou a vela, né? Sim. A gente te apresentou logo uma expedição manáutica com destino a Refeno, né? Tipo, primeiro teste, né? Como que foi para ti isso aí, meu amigo? Que teste, hein? Que teste, porque para nós que somos surfistas, né, a gente até então acha que conhece alguma coisa do mar, né? Mas a gente vive num pequeno espaço marítimo ali e que realmente o mar ele é imensurável, né? Apesar da gente ter esse amor platônico por ele, mas a gente conhece muito pouco dele. E a Refeno foi uma grande vivência para mim, né? Um momento, acho que foi um momento de muito aprendizado para esse momento que a gente está vivendo também, de isolamento social, de pandemia, né? Porque a gente ficou 23 dias, se eu não me engano agora, ou foi 21, velejando pelo Nordeste, né? A gente foi até Noronha, num catamarã, 43 pés, onde tinham, no máximo, a gente vivenciou 10 pessoas no catamarã, e foi muito interessante porque, por conta de você achar que você tem o controle do seu ser perante ao oceano, mas dentro de um velejo, dentro de uma travessia, onde a gente pôde estar sem a visibilidade terrena, né, que isso é muito difícil que aconteça dentro do surf, se a gente estiver passando um perrengue muito grande, me trouxe outros tipos de sensações, né? Então, foi um momento de muito autoconhecimento, porque a beleza de você observar o sol nascer, o sol se pôr, a lua nascendo, né? Naquela lua Era o cheia momento magnífica. mais interessante, né, da expedição, era quando tinha o pôr do sol, né, tinha o nascer do sol, todo mundo parava, né? Era Era a incrível. expectativa, né? É uma expectativa, né? Pouco se pegava de internet, né? A gente, Sim, na maioria dos dias, não tinha internet, né? Era só nós, realmente, no veleiro e no oceano. Como era importante esse momento de reflexão do pôr do sol e do nascer do sol, né, meu amigo? sim, muito importante, né? Realmente, era a nossa expectativa do dia, né? O momento do pôr do sol e do nascer. Todo mundo estava presente naquele momento e o resto do dia a gente tentava entender um pouco dessa leitura que o oceano nos colocava no seu dia a dia, né? Principalmente dentro das nossas relações, né? Para mim, como educador, foi muito importante porque eu acredito que as relações é o centro de todo o aprendizado, principalmente nosso, humano. Então, o mar me fazia refletir bastante dentro dessa perspectiva, né? Então, a gente tinha um momento muito grande de reflexão perante a isso. Foi muito interessante. Eu, particularmente, tenho como meta de vida passar uma temporada num veleiro morando, porque eu preciso passar um pouco mais de tempo dentro do mar para realmente entender o que aconteceu, né? Até então, eu estou tentando ainda compreender um pouco daquele momento, né? Então acho que eu preciso de uma vivência mais ampla para poder realmente me aprofundar dentro daquilo que foi magnífico para mim, né? Olhar aquela cor daquele oceano, né? E querer dar um mergulho no mar, sabendo que não poderíamos pular do barco e mergulhar ali, mas parecia que chamava o oceano para a gente estar ali realmente interagindo e fluindo como o oceano flui, né? A gente observa o oceano e as correntezas e elas não competem uma com as outras, né? Elas simplesmente se colaboram, elas cooperam uma com as outras, né? E a vela você vai na mesma linha, né? Você não vai competir contra
o fluxo de corrente, né? Você vai usar aquilo a seu favor. E aí você vai cooperando junto com a correnteza oceânica. Então o oceano ensina, né, Tiago? Demais, o oceano ensina demais, como eu já falei, né? Não só dentro dessa perspectiva física, mas dentro da perspectiva mental e emocional, né? O oceano realmente, quando eu estou dentro do mar, como surfista ou como velejador agora, é exatamente a essência ali para mim de perceber a dualidade, né? Eu como partícula e o oceano como onda, e tentar colocar os meus hábitos, os meus valores dentro dessa perspectiva oceânica, né? Dentro dessa, fazendo esse equilíbrio dessa dualidade partícula-onda, né? E particularmente o oceano me ensina bastante. Vários momentos da minha vida eu paro quando eu tenho algumas atitudes que eu julgo que não são atitudes adequadas, eu paro e tento ver o que o oceano pode me ensinar para me mudar aquele meu hábito, porque dentro do oceano eu já consigo ter esse comportamento mais leve, mais fluido. Mas a grande aprendizado para a minha vida agora é tentar trazer isso para fora do oceano, fazer com que eu sentir o oceano que tem dentro de mim a toda hora e sentir esse estado oceânico de plenitude ao longo da minha vida. O que me deixa muito feliz, Tiago, é saber dessa integração entre as modalidades esportivas. Sabe, o surf, a vela, o stand-up paddle, né? Enfim, essa integração dessas modalidades, né? E a troca de experiência entre os participantes, entre os atletas, isso enriquece muito, né, as informações que a gente pode adquirir sobre o oceano e sobre a cultura náutica. Eu me recordo que quando a gente chegou em Fernando de Noronha, a gente, no Recife, quer dizer, antes de Fernando de Noronha, nós nos deparamos com a rede nacional de velejadores, né? Pessoas de todos os lugares, com vários tipos, né, de barcos, enfim, com histórias incríveis para contar, né? Fazer exatamente essa visão sistêmica aí que a Thaís traz, né? Então, isso é muito positivo para quem tem um movimento de mar como a gente, né? O coletivo monáutico nada mais é do que um coletivo de pessoas que amam o mar, né? E cuidam dos esportes náuticos e da cultura náutica. É uma definição muito simples, né? O que é complexo é exercer esse cuidado e essas ações. Aí que entra, Exatamente. então, estabelecer um projeto de vida, né? E no seu caso, o projeto é o Surf Educa, né, Thiago? E daí chega em Exatamente. Fortaleza, no começo do ano, a gente faz aquele evento na Federação das Indústrias, né, do estado do Ceará, lançamento estadual do Surf Educa. Conta pra gente aí como é que foi para ti presenciar, vivenciar mais essa conquista do surf cearense aqui no estado. Foi um momento incrível, né? A primeira vez que o surf teve a oportunidade de estar sendo representado dentro da FIEC, né? A Federação das Indústrias do Estado do Ceará, mostrando a dimensão que a gente tem dentro desse esporte maravilhoso, né? E agradecendo os outros esportes de mar e oceano, porque acho que eles foram que começaram a abrir essas portas, né? A realmente mostrar para as pessoas essa riqueza que a gente tem do nosso lado, né? Principalmente no Ceará, um estado que tem essa vasta área litorânea, né, e que é uma riqueza que não é aproveitada ainda dentro da dimensão que ela pode ser aproveitada, não só dentro da perspectiva esportiva, mas dentro da perspectiva de autoconhecimento, né? Então, aquele momento foi um momento muito rico para o surf, e agradecendo a todos os esportes da área oceânica, né, tendo em vista que a gente tinha acabado de vivenciar e estava muito ainda aceso a chama da Refeno, né, onde a gente, como você falou, a gente teve contato com o celeiro com todos os velejadores de todo o Brasil ali em Recife, né. Eu lembro que a gente ficou conversando um dia com o Luciano Guerra, se eu não me engano, até umas 2 horas da manhã, 3 horas, com todo aquele conhecimento que ele estava nos trazendo ali, de uma perspectiva realmente de conhecimento interior, e a gente impressionado com todo aquele capital cultural
que a Vela Oceânica tinha colocado nas mãos dele, na vida dele, né? Então, estar na FIEC naquele momento era um outro salto quântico para mim, não só para o Surf Educa, mas para a minha vida de surfista, né? Para a minha vida de amante do mar. E isso proporcionou para a gente essa abertura, esse espaço perante ao estado do Ceará, né? A gente estava até então vivendo um momento onde a gente cada vez mais ia construindo um planejamento de atividades do Surf Educa para o Ceará, né, que vai ter que ser repensado agora devido a essa situação, essa transformação que a gente está vivendo, não só dentro de uma estrutura social, né, mas dentro da área da educação. A educação também foi pega de surpresa nesse momento. Nós, como professores, como seres humanos, vamos mudar muitas coisas dos nossos hábitos diários, né? Porque as coisas vão ter que mudar. Então, foram momentos de grande impacto, né? Tanto para mim quanto para o Surf Educa, e acredito que para as pessoas que estiveram envolvidas ali também, porque é inacreditável, né? Se a gente pudesse voltar no tempo e ter essa conversa há 15, 10 anos atrás, a gente nem acreditava que isso poderia estar acontecendo, né? E a gente está vivendo isso agora dentro das atividades náuticas, e é uma coisa que a gente tem que abraçar, a gente tem que cuidar com carinho, a gente tem que ter esse propósito, colocar isso em prática, não só um propósito de estar falando, e sim realmente de fazer essa imersão para que realmente a gente possa aproveitar esse momento da maneira e da amplitude que ele tem que ser aproveitado. Interessante, Thiago, que a gente está contando sobre as praias que a gente conheceu, né, Fernando de Noronha, enfim, e hoje elas estão fechadas, né? E isso realmente era inimaginável há um tempo atrás, né? Jericoacoara, aqui no Ceará. Enfim, o que a gente entende é que a gente tem que ser mais humanal do que nunca nesse momento, né? Porque o que a gente traz sempre, desde o início, é o cuidado do coletivo, né? E o cuidado do coletivo em relação ao oceano, aos esportes e principalmente às pessoas, né? Aos atletas, aos esportistas, enfim, aos amantes do oceano. Então, esse é o momento realmente para nos tornarmos mais humanos, né? Para pensarmos em estratégias viáveis para realizarmos esses projetos, para pensarmos na execução desses projetos com todas as características atuais que são necessárias, né? Respeitando a questão sanitária, a questão ambiental, enfim, né? Todo o contexto que a gente... entrou agora um amigo meu lá de Santa Catarina, o Big Z, né? Grande professor de surf, Big Z, lá de Goiânia. Uma honra a presença. Thiago, e entrou também a turma da Vela, tá? Yacht Clube de Fortaleza, o projeto Vem Pra Vela, o nosso capitão manáutico Daniel Azevedo, coordenadora do projeto Vem Pra Vela, Evelyn, enfim. A turma está chegando aí. E voltando ao que a gente estava falando, então é o momento para a gente se tornar mesmo cada vez mais um manáutico, né? O projeto do FEDUCA, ele realmente tem um impacto gigantesco no esporte e na educação. A gente presenciou pela primeira vez a união de duas secretarias, não foi, Thiago, aqui no Ceará? A Secretaria do Esporte e a Secretaria de Educação, em prol de um conceito de surf, né? E como é que foi para ti ser o pivô disso aí? Eu só tenho a agradecer, né, Sérgio, por estar tendo a oportunidade de vivenciar esse momento, porque realmente eu acredito que a nossa moeda de transformação é a educação, né? E a gente, como esporte náutico, podendo fazer essa união, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, para mim, eu só agradeço e tento colocar essa responsabilidade, tento absorver essa responsabilidade para que realmente a gente possa estar aproveitando esse momento, né? A educação, ela está há algumas décadas vivendo um momento de transformação, tanto que esse ano a gente teria uma implementação de um documento nacional, que é a Base Nacional Comum Curricular,
né? E esse documento ele exige que as escolas comecem a trabalhar dentro de uma perspectiva de 10 competências, e essas competências elas saem só do aspecto cognitivo, né? A gente vê que essas competências elas acabam abraçando os aspectos emocionais. Então, das 10, 5 são emocionais, e 5 são cognitivas. Então, a própria Garopaba em si me ensinou muito com isso, né? O professor Celso, a diretora Sônia e toda a equipe da Escola Nova, a gente começar a pensar como que a gente ia colocar em prática essas atividades com propósito emocional para que as crianças possam aprender a lidar com suas emoções, né? Então, a gente está aqui no Ceará agora, vivenciando isso e sendo pivô dessa união, desse encontro, é uma força tremenda, né? É uma responsabilidade grande e um agradecimento gigantesco para o universo por a gente estar tendo a oportunidade de exercer essa força, né? Então, a gente está passando por esse momento de transformação, né? Inclusive, eu estou lendo um livro essa semana que se chama A Biologia da Crença, né? De um médico que é o Bruce Lipton, fala justamente disso, né? Da gente, como ser humano, começar a olhar nossa estrutura biológica e colocar em prática também o comportamento das células no nosso dia a dia, né? Porque as células elas se unem para se fortalecer e criar uma sociedade mais evoluída, né? Então, acho que esse é o nosso momento agora para fazer isso, né? A própria educação em si, ela tem um aspecto muito competitivo, né? Então, essa mudança de trazer essas competências, essas habilidades, é justamente para mudar um pouco esse aspecto, né? A gente começar a cooperar mais um com os outros, porque a gente vai aprender muito mais cooperando um com os outros e deixando um pouco de lado esse espírito competitivo, né? E a gente possa competir com nós mesmos, né? Então, a minha competição é comigo mesmo, para que cada dia eu tenha melhores atitudes, melhores hábitos, eu consiga perceber de um outro contexto o todo, né, a nossa sociedade, e que eu aprenda com as pessoas, né? Eu tenho o meu ponto de vista, mas se eu agregar o ponto de vista de cada um ao meu, eu vou conseguir ter um olhar mais amplo do que é realmente a realidade, né? E não eu achando que eu tenho a verdade, que eu conheço a realidade, porque eu só tenho o meu ponto de vista, né? Então são vivências totalmente diferentes, de cada pessoa, onde que com cada um a gente pode realmente expandir a nossa percepção do que é a realidade como um todo. Não, também não estou escutando. Falhou, falhou, falhou. Tá escutando? Estou sem som agora, meu amigo aqui. Sem som ainda. Nada de som. Você está me escutando aí? Você me escuta? Tá me escutando, Evelyn? Você me escuta?